Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro que testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, dia de apresentar para você um novo parceiro de corrida, um lançamento do mercado de running. O programa de hoje vai falar de um tênis que para mim foi uma grata surpresa. Eu recebi da ASICS o GT 2000 número 3 e não imaginava do que esse tênis era capaz. Então, se você é pronador como eu, fique atento no programa de hoje. Tem um produto especial para você que tem pronações ou pronação. Você não pode perder tudo que eu achei do GT 2000 número 3, um tênis mais versátil do que o seu irmão mais velho, do que o Kayano, e que te oferece uma opção diferente para o seu dia de corrida, ok? Fique ligado, está começando mais um quadro Testamos hoje com o GT 2000 número 3 da ASICS. Bom, gente, como eu falei, eu como sou pronador, fico sempre muito atento aos lançamentos no mercado de running para pronadores. Sou um usuário de Kayano, usei o Kayano muito tempo da minha vida. O ano passado, quando eu estava um pouquinho mais pesado do que eu estou agora, corri Amsterdã de Kayano, corri Budapeste de Kayano. Então, toda vez que eu quero dar um pouquinho mais de segurança e estrutura para a minha corrida, e eu sei que eu estou com um peso um pouco acima do que eu gostaria de estar, eu apelo para o Kayano. Na verdade, nunca tinha corrido com o GT 2000 número 3. E quando a ASICS mandou esse tênis para mim, eu sempre fui curioso para entender um pouquinho a dinâmica desse calçado. E ele se mostrou uma grata surpresa, porque ele me atende em várias demandas que eu tinha em relação ao Kayano e que no GT acabam por se transformar em virtudes e acabam por se transformar em opções que deixam esse tênis mais versátil do que o próprio Kayano. Eu fiz o teste nesse tênis, estou correndo com ele faz umas 2 semanas e posso dizer para vocês hoje com bastante propriedade o que eu penso desse calçado. Mas vamos falar um pouquinho sobre as características técnicas dele, assim vocês também conseguem tirar as próprias conclusões de vocês sobre esse tênis. Bom, vou mostrar ele de perto aqui. Esse calçado trabalha com um mesh super respirável, que é um mesh tradicional da ASICS, e ele tem linhas de suporte. Vocês podem ver aí na parte lateral as linhas de suporte do tênis, do GT 2000, que dão uma estrutura, uma estabilidade. Apesar disso, não era necessário também, porque o tênis tem um clipe, um material plástico aqui no contraforte super proeminente, que deixa o direcionamento de passada bastante eficaz. Trabalhando junto com o Guidance Line que está aqui embaixo, a gente tem um direcionamento, uma transição de passada super bacana do GT 2000. Mas, para não ter um tênis flácido com o passar do tempo, a ASICS investe nessas linhas de suporte, apesar de ter mudado as características desse suporte. Antigamente, na sua versão anterior, o próprio Kayano também, na versão anterior, trabalhava com aquele Fluid Fit, não sei se vocês lembram. Era uma teia de um material um pouco elástico que trabalhava aqui no meio do mesh e dava mais estrutura para o calçado. O Fluid Fit foi embora, o que ficou agora são linhas de suporte mesmo, que dão uma estrutura bacana para o GT 2000. Bom, continuando, tecnologias agregadas desse calçado. A maioria das tecnologias que você encontra no Kayano, você vai encontrar no GT 2000. Estou falando Heel Clutching System, aquele sistema que dá um pouquinho mais de sustentação na parte do calcanhar, na entrada do calcanhar, principalmente para os corredores que entram com o calcanhar. O Guidance Line, que nesse caso trabalha junto com o Trustic System, é um sistema único, o Guidance Trustic System, que ajuda demais na transição de passada, nós vamos falar sobre isso no final. Ele tem aquele solado Ahar, que tem aquele desgaste menor, tem mais contenção da abrasão. Nós estamos falando também de um calçado que tem aquela língua um pouquinho mais grossa, que ajuda a dar uma sensação de conforto, e estamos falando de um tênis que trabalha com Fluid Ride. Fluid Ride é a evolução do Solite, é esse material que está aqui na entressola do GT, e que dá uma absorção de impacto bacana, é um EVA com um pouquinho mais de absorção de impacto, que te dá um pouco mais de conforto na hora da aterrissagem no chão. Como é um calçado para pronadores, nós também estamos falando de um tênis que tem o Dynamic Dual Max. Vocês lembram desse material? Esse é aquele material que fica aqui na parte interna do calçado, ou seja, que te dá um pouquinho mais de sustentação, uma borracha com um pouquinho mais de rigidez, que ajuda o pronador. A hora que o pronador vai fazer a transição de passada com aquela irregularidade para dentro, o Dynamic Dual Max ajuda a conter essa irregularidade. Ele também está no Kayano e aqui no GT 2000 número 3 é um pouquinho menor, mas ela foi modificada. O Heel Clutching System, o Dynamic Dual Max desse calçado, em relação ao seu modelo anterior, estão alterados, estão mais leves e faz com que o GT 2000 número 3 seja mais leve do que seu modelo anterior. Nós estamos falando de um calçado que tem 303 gramas. Ele se encaixaria então aí naquele perfil
com 25, 30 gramas a menos do que o Kayano. O Kayano te dá mais estrutura, te dá mais segurança do que o GT, mas para aquele corredor que já não quer rodar com aquele calçado muito pesado, 330 gramas, 335, 328 gramas, quer tirar um pouquinho do peso, o GT é uma opção muito bacana porque ele consegue tirar esses 30 gramas sem tirar a segurança, sem tirar a responsividade também, mas principalmente sem tirar a absorção de impacto que você tem no Kayano, você tem no GT também, certo? Vamos lá, vamos falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos do ASICS GT 2000 número 3. Bom, pontos negativos. Primeiro ponto negativo que eu imagino nesse tênis, na verdade foi uma super grata surpresa, eu adorei com esse calçado. É um calçado para quem gosta de fazer os longos e já está cansado de calçados mais pesados, mais rígidos como o próprio Kayano, o Nimbus. Mas o que acontece? Ele tem 303 gramas. No meu ponto de vista, a diferença de peso do GT para o Kayano é uma diferença pequena. Ele podia ter um pouquinho a menos. Nós estamos falando de um tênis que tem 10 milímetros de drop. Então, aqui tem 21 milímetros na parte do calcanhar e na parte da frente ele tem 11 milímetros. Essa diferença, se ela caísse um pouquinho, se a gente tivesse um calçado de 8 milímetros, 7 milímetros de drop e tirasse um pouquinho das superposições de tecido que são bastante proeminentes, principalmente aqui na parte do bocal, embaixo do tornozelo, talvez a gente conseguisse ter um calçado de 280, 275 gramas. Imagina que bacana você ter uma opção para o Kayano um pouquinho mais leve, assim, trabalhando com 50, 60 gramas a menos, principalmente para o corredor que já está cansado daqueles calçados mais pesados e quer ter uma rodagem segura no longão do fim de semana. Eu acho que talvez ali a ASICS acertasse um pouquinho mais. É óbvio que eles já tiraram um pouquinho de peso, o GT já consegue te entregar um produto final com um valor agregado de peso menor do que o Kayano e ele melhora em vários outros aspectos, principalmente na transição de passada também. Mas se fosse um pouquinho mais leve, entregaria um produto ainda mais bacana, certo? Pontos positivos do GT 2000 número 3. Primeiro ponto, é um tênis mais versátil. O que eu quero dizer com isso? Ele atende a um número maior de corredores que já estão com a sua corrida, evoluindo na sua corrida. Enquanto o Kayano é aquele tênis seguro para o pronador que está começando a correr, que está com sobrepeso, que visa exclusivamente a segurança do amortecimento do impacto, o GT consegue te dar mais responsividade, uma transição de passada mais eficaz, até porque ele é mais leve também, e porque as tecnologias num calçado mais leve acabam funcionando de uma maneira mais eficiente. A versatilidade desse tênis atende, no meu ponto de vista, a corredores que já estão correndo há mais tempo, pronadores, mas também atende a corredores que estão há pouco tempo correndo e são pronadores. Talvez a opção pelo Kayano fique realmente para aquele corredor que é pronador convicto e está começando a correr, ou então está mais pesado, está com sobrepeso. Quem quer tirar um pouquinho o peso do calçado, o GT é uma bela opção para o Kayano, certo? O segundo ponto positivo desse tênis é a transição de passada. E aí eu vou ter que fazer um parênteses, porque eu já falei sobre isso em outros calçados da ASICS. O Guidance Line, trabalhando junto com o Trust X System, funciona muito bem para a transição de passada, mesmo para calçados mais pesados, como o próprio Nimbus e Kayano. No GT, que é tem 30 gramas a menos que o Kayano, a transição funciona muito bem. Não chega a ser igualzinha a transição do Nusa, que eu acho, para mim, da ASICS, o tênis que tem a melhor transição de passada. Mas é uma transição bacana, te oferece aí uma resposta de energia na decolagem do pé, que é super interessante, vale a pena botar no pé e fazer o teste. Principalmente para você que já está acostumado a correr de Kayano e está querendo dar uma mudada, pegar alguma coisa um pouquinho mais leve, transição de passada desse tênis é muito legal, muito versátil. E o terceiro ponto positivo desse tênis, talvez seja o mais legal de todos, é a anatomia. Quando você está acostumado a correr com o Kayano, você está acostumado a correr, você sabe o que o Kayano te oferece de segurança, de suporte, etc. Mas a anatomia do Kayano é uma anatomia pesada, ele é largo, ele é estruturado. O GT não, o GT ele te oferece uma anatomia um pouquinho mais arredondada, menorzinho, ele te dá uma sensação de um tênis menor no pé. E apesar da diferença de peso ser uma diferença pequena, ele consegue oferecer para você uma corrida mais econômica. Então eu achei o GT uma opção muito bacana, principalmente nos pontos de transição de passada e na anatomia. Ok?
Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse tênis, bacana demais. Estou fazendo alguns longos com ele. Faria mais se eu tivesse mais pesado. Agora eu estou numa fase do meu treino em que eu estou usando mais calçados mais reduzidos, porque eu estou leve agora, falta pouco para a minha maratona de Santiago, mas quem está afim de ter uma rodagem mais segura e não quer um tênis super pesado, é uma bela opção para pronadores, obviamente. Certo? Esse foi o Testamos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!